E aí galera, estão prontos para mais um vídeo aqui do Inventando História no Enem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o modo de produção escravista, isso mesmo. Vou dar continuidade lá ao vídeo que a gente já falou do modo de produção asiática e hoje é modo de produção escravista. Aguenta aí que depois da vinheta a gente já conversa. Muito bem, então vamos falar aí sobre modo de produção escravista. Esse é o modo de produção que em geral a gente associa às civilizações da chamada Antiguidade Clássica, isso mesmo. A Antiguidade Clássica é a Antiguidade Greco-Romana, então quando a gente fala lá de Grécia e Roma, o modo de produção, portanto, a mão de obra, a lógica da organização das sociedades dá em torno desse modo de produção escravista que está associado, claro, à exploração da mão de obra escrava. Então a escravidão é, nestas sociedades, a força de trabalho predominante. Esses escravos na Antiguidade Clássica não tem muito a ver, aliás, não tem nada a ver com a escravidão moderna, que geralmente é a escravidão que a gente mais fala, que a gente mais conhece, que é aquela que está associada aqui à exploração da América, por exemplo. Isso porque a escravidão na Antiguidade não está relacionada à questão da cor da pele, não tem nada a ver com isso. Os escravos na Antiguidade eram escravos que eram povos conquistados durante as guerras de expansão da Grécia ou de Roma, ou ainda a chamada escravidão por dívida, quando indivíduos eram submetidos à condição de escravidão, perdiam, portanto, seus direitos eventuais aí de cidadania, e eram submetidos a um outro indivíduo. Os escravos na antiguidade muitas vezes eram vistos como instrumentos falantes, mas isso não era uma realidade para todos eles, a tal da instrumenta vocália. A ideia do escravo passa pela lógica da reificação, ou seja, reificação é quando nós temos um sujeito visto como objeto. A ideia aqui, no entanto, é que esses escravos eram mercadorias, porque eles podiam ser negociados em algumas realidades da antiguidade, ok? Então podiam ser, inclusive, vendidos aí, negociados, comercializados, por isso a ideia de serem uma mercadoria. A escravidão por dívida, que vai existir tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, ela vai ser eventualmente extinta nessas sociedades, Entretanto, há outras formas de obtenção de mão de obra escrava vão permanecer nas duas sociedades. Na Grécia Antiga, a gente chama atenção, claro, para a escravidão de Atenas, havia escravos ali que eram escravos individualizados, obviamente, ou seja, o sujeito era dono de outro, havia alguns escravos que pertenciam à cidade e que trabalhavam em geral nas minas de prata que sustentavam economicamente Atenas. Já em Esparta, não era comum que os sujeitos, que os indivíduos fossem proprietários de escravos. Os escravos espartanos, em geral, são chamados de ilotas. Os ilotas pertenciam ao Estado, à cidade-estado, e eram cedidos para a aristocracia espartana para que eles trabalhassem, então, nas suas terras. No caso de Roma, o modo de produção escravista vai se consolidar depois das guerras púnicas, que são aquelas guerras dos romanos contra os cartagineses, e a partir do momento que acontece, com a vitória romana nessas guerras, acontece a chamada expansão romana. É nesse processo de expansão de Roma, pelo Mediterrâneo principalmente, que nós temos então, a partir das conquistas, um aumento significativo no número de indivíduos ou sujeitos escravizados que passam a compor a República Romana e passamos então a ter um modo de produção escravista propriamente dito em Roma, Bastante importante a gente perceber essa dinâmica da escravidão em diferentes momentos, dessas civilizações, tanto da Grécia Antiga
quanto da Roma antiga. A escravidão vai ser um sustentáculo, então, para essas civilizações. Era ela que permitia a participação política, portanto, em Atenas, né, o grande número de escravos permitia que o restante do cidadão se dedicasse à vida política, e no caso de Roma, né, era a escravidão que possibilitava que os romanos se dedicassem à sua república e, claro, ao próprio processo expansionista. É importante lembrar, entretanto, que essa escravidão lá na antiguidade, ela não é necessariamente atrelada ou associada somente ou exclusivamente aí a um trabalho pesado, né? A lógica de um trabalho aí rural, né, em que não havia algum tipo de intelectualidade. Não necessariamente. Alguns escravos, alguns sujeitos escravizados, né, até tinham boas condições de vida, mesmo não tendo liberdade, né? Atuavam ali diretamente com os seus donos, havia uma lógica, né? Muitas vezes um escravo que tinha uma certa habilidade específica, era essa habilidade que podia ser explorada. Não era incomum, por exemplo, na sociedade romana você ter gregos escravizados na condição de professores, por exemplo, né? A gente vai ter aí, né, sujeitos que, conforme, né, essas possibilidades, essas habilidades, vão se dedicar a funções diversas, tanto na sociedade grega quanto na sociedade romana. É claro que a maior parte desses escravos estava, sim, sujeita ao trabalho mais pesado, né, mais forte, obviamente, né? Entretanto, né, havia essas exceções, né, havia esses outros grupos. Também era comum, por exemplo, no caso de Roma, que muitos desses sujeitos escravizados, né, fossem submetidos lá à condição dos gladiadores, né, vão lutar para divertir o povo de Roma, por exemplo. Aliás, a escravidão está associada, né, ao crescimento e à expansão romana, bem como ao próprio processo de decadência da sociedade romana. Isso porque, quando nós falamos da chamada crise do século III, já depois de Cristo, nós estamos falando essencialmente de uma crise do escravismo. Isso porque nós observamos, a partir desse momento, uma diminuição da expansão territorial, né, romana, a diminuição das guerras de conquista de Roma e, como consequência, a diminuição na entrada de sujeitos escravizados na sociedade romana. O resultado disso é uma crise do escravismo, que significava essencialmente uma crise na força produtiva. O custo de vida vai aumentar porque o preço dos alimentos dispara devido à queda na produção. Isso vai gerar uma consequência na sociedade romana, que é um êxodo urbano. O rápido empobrecimento da plebe faz com que esses plebeus voltem, né, passem a migrar para o campo. Por isso falamos em êxodo urbano, e o início de um processo, então, do chamado colonato romano, que é uma das bases para o surgimento de uma nova forma, de um novo modo de produção, que é o chamado modo de produção feudal. Sobre isso nós vamos falar lá no nosso vídeo sobre feudalismo. Fica ligado aí nos vídeos, nas nossas dicas, né? Porque um assunto vai conversando com o outro, não deixa de assistir toda a nossa série aqui no canal do Inventando História. Além de assistir os nossos vídeos, claro, né, curte, compartilha aqui o nosso vídeo para dar aquela força para mim e para o Alan, é claro, e segue a gente também lá nas nossas redes sociais, no Twitter, Inventando HST, né, de Inventando História, e no Instagram, canal Inventando História, ok? Segue a gente lá, acompanha as nossas outras publicações e, claro, né, não perde o nosso próximo vídeo, valeu? É isso por hoje, um abraço e até o próximo. Tchau!